Graças a paz, irmãos. Hoje, então, conforme prometido na semana passada, hoje datando domingo, dia 28 de setembro de 2014, eu havia prometido no vídeo passado que hoje, então, eu ia dividir com vocês, compartilhar com vocês algumas coisas que eu só costumava fazer com os amigos mais chegados, com os familiares mais próximos. E esse lado intimista é um grande privilégio para mim poder oferecer para vocês, que é uma maneira de eu retribuir também o carinho e o acolhimento que vocês têm dado a esse soldado que vos fala. Mas antes, eu quero deixar uma semente de reflexão na sua vida. Não sei se você já participou em algum momento da sua vida, nem que seja como ouvinte, de uma reunião dos alcoólatras anônimos. Uma vez eu fui para levar um amigo meu que estava procurando se libertar do vício do alcoolismo, uma dependência química e psicológica acentuada. Claro que Deus ele pode operar, que a oração tem poder, mas ele queria usar todas as ferramentas disponíveis e eu, com muita admiração por isso, quis incentivá-lo, quis apoiá-lo e fui junto com ele numa reunião dos alcoólatras anônimos. Isso marcou a minha vida, gente. Sabe como é que começa a reunião? Começa mais ou menos assim: olha, vai alguém para falar, eu sou fulano de tal, eu sou alcoólatra, eu sou dependente químico, né? E hoje eu estou começando a dar um novo passo, começar a dar numa nova jornada de vida, de liberto do álcool. Aí vem outro e fala, puxa, essa semana eu caí, essa semana eu não consegui vencer a tentação do álcool, eu caí, eu me embriaguei, eu bebi, eu decepcionei a minha família, eu decepcionei os meus amigos, eu venho aqui dividir esse peso com vocês e dizer que hoje eu estou disposto a me levantar e tentar novamente, tentar de novo. Aí vem outro e diz, olha, eu estou aqui há uma semana sem beber, né? Até aqui eu tenho conseguido, Deus tem me ajudado. E assim vai a reunião, né? Partilhando. Ninguém coloca uma blindagem de super-herói. Ninguém ali está dizendo, olha como eu sou bom, como eu sou o cara, que eu faço e aconteço. E se a gente transportar isso para a nossa realidade como igreja, quando a gente vê às vezes uma reunião de lideranças, uma reunião entre o grupo de intercessão, entre o grupo de louvor, entre os líderes da igreja, os pastores, muitas vezes nós observamos essa fogueirinha de vaidades, né? Parece que um quer mostrar para o outro que ele é mais ungido, que ele é mais espiritual, que ele tem experiências mais estapafúrdias com Deus ou mais profundas. Parece que existe aquela competição velada de quem é maior, né? E essa competição é antiga, desde a época de Jesus já havia uma disputa entre os próprios apóstolos, quem será o maior, né? E Jesus deixou muito claro, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. E ontem, até aproveitando aqui o ensejo, eu tive o privilégio de visitar uma igreja em Sorocaba, né, o pastor Estênio, que nos recebeu com muito amor, com muito carinho, com muita integridade. Gente, foi algo muito singular para a minha vida, encheu meu coração de alegria isso, porque é algo raro, viu? Nós encontramos essa hospitalidade, essa integridade, esse respeito e esse amor genuíno no nosso meio. E o pastor Estênio, uma das bandeiras que ele defende, eu partilho dessa bandeira também, é desconstruir esse mito que existe no nosso meio de super-heróis, né? de super ungidos. Todos nós somos servos. É assim que eu procuro me apresentar em qualquer lugar que eu vou. Quem é o Daniel? Daniel é servo de Cristo. Eu estou aqui para servir. E muitas vezes essas pessoas que são líderes acham que tem que ser servidos. Então a gente inverte esses valores. Então eu quero agradecer ao pastor Estênio, a toda a equipe da igreja que nos recebeu com muito carinho. E olha, foi a terceira vez que a minha equipe recebeu um elogio pastoral, né, de uma igreja que nós visitamos, né? Normalmente a minha equipe não é enxergada, né? Trabalha nos bastidores, está lá passando imagem, está carregando caixa, está montando equipamento, está acertando os detalhes logísticos do evento, né? E foi a terceira vez em 16 anos de ministério e mais de 1000 locais visitados que a nossa equipe recebeu um elogio do pastor. Olha, parabéns, vocês fazem um trabalho muito importante para o reino de Deus. Isso encheu meu coração de alegria, claro, foi algo motivador à minha equipe também. Então eu agradecer ao pastor Estênio, que também carinhosamente me presenteou com um livro da solteria, Prósperas Mentiras, a farsa da teologia da prosperidade. Uma produção independente que ele fez, mas um livro muito bem acabado, uma diagramação bonita, com orelha. Eu reparo em todos esses detalhes, né? Quem escreve livro
acaba reparando os detalhes, uma gramática muito pontual, né? Uma oratória muito bem concatenada. Então, muito obrigado pelo carinho. Já comecei a ler o livro, em breve já estou terminando. Então, nós temos que quebrar esses paradigmas em nosso meio. Imagina uma reunião de oração onde a gente começasse: olha, eu sou um pecador. Eu até aqui, Deus tem me ajudado. Eu pequei a semana passada, mas eu levantei. Eu não quero ficar comendo o pó do pecado, eu me levantei. Né? A questão não é estar em pé, é se manter em pé. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, a vida de um cristão, ela é dia a dia. É dia a dia, porque o pecado, ele vem muitas vezes com uma embalagem atraente. Ele se apresenta com um sabor agradável para te seduzir, para te enganar. Né? Então nós temos que orar e vigiar e orar sem cessar, todos os dias. Meu irmão, que seja uma luta constante. Nunca caia no triunfalismo de achar que eu sou, eu faço, eu aconteço. Você não faz nada, quem faz é Ele, e nós pela graça dEle caminhamos aqui na terra dia a dia, vigiando para que não caia, aquele que está em pé que vigie para que não caia, né? Orando, jejuando, conhecendo a palavra. Essa manutenção de fé tem que ser algo perene na sua vida. Paulo nos ensina uma coisa, em Gálatas. Eu já vou apresentar para vocês aquela questão inédita, que só os amigos conhecem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, né? Espero que vocês gostem. Mas eu quero deixar essa sementinha também para vocês. Em Gálatas, capítulo 5, Paulo está discorrendo sobre vários assuntos, mas eu quero deixar uma coisa aqui. Capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, fruto do Espírito. Quem tem o Espírito Santo, quem verdadeiramente é um crente legítimo, é algo que eu estou procurando apresentar no meu livro, né? No Quilaim, no Nefilim e no Icarim. Eu estou apresentando um personagem que é cristão de verdade, para valer, né? Para que você olhe isso como um espelho, como uma referência tangível, não uma referência inalcançável, porque é possível sim viver em santidade no nosso século, viu? É possível, porque Deus, nele nós podemos todas as coisas. Então Paulo está dizendo: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Sabe o que isso significa? O nosso adversário, Satanás, é um ser legalista, porque maldição sem causa não encontra pouso. Então ele precisa de uma base legal, ele precisa de uma brecha na lei, que você infrinja a lei para que ele possa te tocar. Porque senão ele não pode. Imagina, nós temos um sistema de leis que rege a nossa sociedade, não é? Se você infringir a lei, você vai ser punido, vai ser multado, vai ser preso, vai ser advertido, não é isso? Então você só pode ser abordado pela polícia no sentido de sofrer uma punição ou ser julgado numa corte, perante um tribunal, um juiz, né, se você infringiu a lei. Então, se você não infringe a lei, você está protegido. Você pode andar em liberdade. É assim que Paulo está nos ensinando. Se você manifestar esses frutos do Espírito, você caminha na terra em liberdade, em harmonia com Deus, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, e está protegido das astutas ciladas do diabo, desde que se mantenha nessas veredas. Contra isso não há lei, ou seja, ele não vai ter a legalidade para tocar a sua vida. E aí ele continua: contra isso não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo crucifica, mortifica a sua carne com suas paixões e a sua concupiscência. O que é a concupiscência? É vontade, é desejo. Pode falar: hoje eu estou com uma concupiscência de comer um pudim. O Daniel sabe exatamente o que é isso. Então é o desejo de alguma coisa. Né? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. É uma advertência que Paulo está nos dando. Não sejamos cobiçosos. Olha a cobiça que muitas vezes está em nosso meio. Vanglórias, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então a inveja e a cobiça, ela tem sido muitas vezes algo que tem causado em nosso meio grandes divisões. Às vezes a gente vê essa fogueira de vaidade em nosso meio, de inveja, de cobiça por cargo, por poder, por dinheiro, invejando o outro. Aquele foi abençoado, eu não fui. Mas, meu irmão, se você não trabalha, se você não estuda, se você não ora, se você não busca, como você vai alcançar? Né? Não existem atalhos para a sala do trono. E eu quero deixar uma última questão aqui para a sua reflexão. Errar, todos nós vamos errar. Nós somos seres pecadores. Aquilo que nós falamos no Alcoólatras Anônimos. Somos seres pecadores, estamos aqui lutando contra a carne, crucificando a carne dia a dia. Então é dia a dia. Hoje, até aqui, Deus tem me ajudado. Amanhã começa uma nova batalha. Começa de novo oração, intercessão, vigilância, buscar andar em santidade.
Então a questão não é você andar no caminho, é se manter na rota, não perder a rota, manter sempre a bússola apontando a direção, o teu norte, e a bússola é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente tem essa mania de pôr a culpa no diabo em tudo. Ah, porque eu fiz tal coisa, porque o demônio, né, fez isso. Ao longo de 16 anos de ministério, teve muitas pessoas que me ladearam, que eu acolhi, que eu recebi em casa como filhos, que eu ajudei, que eu incentivei, que eu ofertei, que eu dei apoio, dei ensino, dei treinamento, né? Enfim, fiz o meu melhor, sabe? Faltou tirar o sangue e dar, né? Eu procuro dar o melhor a todos que estão à minha volta, porque eu faço o meu lugar para o reino de Deus. Muitas dessas pessoas se afastaram, me traíram, me roubaram, me enganaram, me usaram de escada, me caluniaram, me criticaram. Por quê? Cobiça, inveja. Não fizeram isso com Jesus, não entregaram Jesus à cruz. Por quê? Por inveja. Pilatos sabia disso, por inveja entregaram Jesus. Invejavam a ele. Por que invejavam a Jesus, né? E Paulo também fala que muitos pregam o evangelho por inveja. Então a gente vê essa ganância, essa inveja muito perene, muito presente ao nosso redor. Eu conheci uma pessoa que eu acolhi, que eu recebi na minha casa, que eu recebi como um filho, que eu dei o melhor que eu pude. E essa pessoa estava num dado momento dando guarita a uma outra pessoa, uma jovem, que estava procurando trabalho em São Paulo, então ela ficou temporariamente hospedada na casa dessa pessoa. Ela percebeu que essa pessoa que eu tinha como filho, né, estava falando mal de mim, me tripudiava, né, articulava contra mim, e ela fez uma escolha, ela tomou o lado da verdade. Só existem dois caminhos, a verdade e a mentira, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não existe o meio, não existe o talvez, não existe o morno Deus vomita. Seja assim sim, não, não. Ela tomou o lado da verdade. Poxa vida, como é que você pode tripudiar, criticar alguém que está te acolhendo? O que está acontecendo, né? E ela perdeu inclusive a guarita, ele expulsou ela da casa. Mas ela teve a escolha da verdade. E é uma pessoa que eu tenho em alta conta na minha vida, que a minha família ama profundamente, oro e intercedo por ela todos os dias, porque fez a escolha certa. Né? Então não foi o diabo, né? Foi a escolha certa, você escolheu o lado certo, o lado certo e o lado errado. Eu lembro que, quando falamos até semana passada, Alexandre Latueiro, sabe, foi obreiro com Paulo, né? Assim como Demas que desamparou Paulo, Alexandre Latueiro causou muitos males em Paulo. E se tivesse Facebook na época, e o Alexandre Latueiro começasse a difamar Paulo pelas redes sociais, certamente ia ter muita gente que ia escolher ficar ao lado do Alexandre Latueiro e ia ficar contra Paulo, ia ficar contra. Como o próprio Pedro ficou contra Jesus. Eu estou pronto a ir contigo até a morte, Jesus. Jesus, não, você vai me negar antes que o galo cante, Pedro. E Pedro negou Jesus. Isso daí não é uma influência maligna, mas é uma escolha. Então escolha o lado certo. Eu fico assim, é difícil de entender essa mecânica, mas é o que acontece, a Bíblia narra isso. Então, às vezes, nós cometemos erros crassos, parece que as pessoas surtam, né? Então, não é o diabo, ele potencializa o efeito. Então, se tem inveja, meio que Paulo falou, contra isso não há lei. Se tem inveja, se tem ganância no seu coração, se tem cobiça no seu coração, e o diabo encontrou isso, ele vai expandir, ele amplia, ele não cria esse sentimento, mas ele amplia o sentimento, ele potencializa o sentimento, e aí vai fazer com que você tome escolhas erradas, e essas escolhas vão determinar a sua colheita. Mas há salvação para aqueles que se arrependem. De todas as pessoas que pisaram na bola comigo, e olha, foi bastante ao longo de 16 anos, só duas tiveram a humildade e se arrependeram. Daniel, me perdoa, eu errei com você, né? Eu realmente errei, eu não sei o que aconteceu comigo. E fizeram mais ou menos o que aconteceu com Arão. Lembra que nós falamos semana passada? Eu só quero acrescentar um detalhe. Arão, ele se une com Miriam e surtam contra Moisés, criticam a Moisés. Vai estar em Números capítulo 12. E falaram a Miriam e Arão contra Moisés. Criticaram Moisés que acolheu, que ajudou, que libertou, que amparou, que foi parceiro de trincheira de Arão quando enfrentou a batalha lá no Egito contra Faraó. Então eles criticaram a Moisés. Só que aí Arão ele tem um arrependimento. Essa é a questão. Então errar, eu estou sujeito ao erro. Você está sujeito ao erro, né? Nós somos cercados de pessoas imperfeitas, vivemos num mundo imperfeito, mas essa humildade que precede honra, dizer, puxa, eu errei, me perdoa, eu vou mudar a atitude. E é claro que aí cabe da sua escolha, daquela pessoa que lhe pediu perdão, a escolha é sua, de conviver com ela ou não. Porque o perdão não implica em convivência. José perdoou seus irmãos,
né? Mas não conviveu com eles. Eu perdoei todos que me fizeram mal, todos, né? Não tenho mágoa, não carrego na minha bagagem mágoa, rancor, desejo de vingança, muito ao contrário. Eu oro por essas pessoas para que elas sejam abençoadas, para que Deus as alcance, para que haja quebrantamento nesses corações, para que elas sejam edificadas e sejam instrumentos de bênção no reino, né? Não tenho rancor nenhum. Se encontrar com qualquer uma delas, vou tratar tranquilamente, né? Mas eu escolho aqueles que eu vou caminhar. Então, essas que tiveram humildade de pedir perdão, né, recebe o meu perdão. Senhor, eu estou com o coração aberto ali, né? Desde que manifeste os frutos do arrependimento. Porque tem fruto. A pessoa pede perdão por protocolo, né? Agora, quando é para valer, você manifesta o fruto do arrependimento. Foi o que aconteceu com Arão. Olha só o que acontece. Versículo 11, capítulo 12, versículo 11. Porque por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós esse pecado. Nós agimos loucamente e temos pecado. Arão admitiu: eu agi loucamente, eu surtei Moisés. Me perdoa, meu Senhor, me perdoa, meu líder, eu errei. Eu tenho pecado. Ele admitiu o erro, ele pede perdão e ele admitiu que ele agiu loucamente. E olha só como Deus vai honrar Arão. Um pouquinho mais à frente, nós vamos observar aqui em Números ainda, capítulo 18, falando sobre os sacerdotes, né? 18:8. Disse mais o Senhor a Arão: eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas e com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e aos teus filhos por estatuto perpétuo. Então Deus ainda derramou autoridade e unção sobre Arão e colocou ele num cargo de confiança, num cargo de sacerdócio, né? Pelo arrependimento. O arrependimento é a questão. Então a questão não é errar. Errar nós erramos, mas a questão é o arrependimento. E no final da vida de Arão, quando Arão vai morrer, né? Capítulo 20 de Números, versículo 29, diz assim: vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, toda a casa de Israel choraram, prantearam por 30 dias, porque Arão era querido, porque Arão era amado, porque Arão agiu dentro de um preceito bíblico. Não é errado errar, nós somos sujeitos ao erro. Davi errou, Salomão errou. A questão é o que você faz depois. Esse arrependimento que vai definir a sua rota de bênção ou maldição. As suas escolhas vão determinar as suas colheitas. Então cuidado a quem você segue, cuidado à bobagem que seja, não corra atrás dos boatos. Paulo deixa muito claro que se você sentar-se à mesa com um maldizente, né, você não deve nem sentar-se à mesa com aquele que fala mal dos outros. A Bíblia fala para você se afastar da roda dos escarnecedores, porque o escarnecedor, o maldizente, ele é motivado por inveja ou por ganância. São sempre esses dois pilares que motivam, né? O escárnio, a zombaria, né? Então se afasta desses, não se mistura, não corra atrás dos boatos, vá atrás da Bíblia e olhe os frutos. Olha os frutos. Em vez de hoje você fazer o papel daquele povo que gritou: crucifica Jesus, solta Barrabás e dá prestígio para o bandido, tome o lado da verdade e você vai colher as consequências de caminhar nessa trilha da verdade, que vai te levar a uma outra esfera espiritual, a uma esfera onde de fato você vai ser acolhido por Deus, vai ser acolhido pelos anjos. Quando você tiver as tempestades mais violentas, Jesus vai estar com você no barco. Quando você atravessar os vales mais sombrios, mais escuros, Jesus vai estar com você nessa roda. Quando você estiver enfrentando os momentos mais difíceis da sua vida, você vai poder perceber a unção, a presença de Deus perto de você. Vai sentir o calor dos anjos se aproximando, te protegendo com as suas asas. Vai perceber a guarda angelical que guarda cada passo da sua vida. Deus vai guardar o seu sono, vai guardar cada passo da sua caminhada na terra, porque é assim que Deus faz com os seus verdadeiros filhos, que honram a Ele, caminham na terra, mas são cidadãos dos céus. Guarda isso para a tua vida, como estatuto perpétuo, como pedra memorial para a tua vida, querido. Ande na terra, mas como um verdadeiro cristão. E você vai provar daquela paz que transcende o entendimento, vai provar desse cuidado de Deus com todas as pequenas coisas da sua vida, vai poder sentir a guarda dos anjos e a presença do Espírito Santo cada vez mais na sua vida. E você vai exalar esse perfume, o perfume do amor de Cristo, aqueles que estão à sua volta, e eu tenho certeza que as pessoas vão notar algo diferente na sua vida. E o seu testemunho de vida vai falar mais alto do que 1000 palavras, né? Guarda isso como pedra memorial, viu? Que Deus te abençoe. Então, galera, vou mostrar algumas coisas para vocês que só os amigos quando vêm em casa. Então, quero que nesse momento você se sinta parte da minha família, que você se sinta acolhido pela minha casa, por todos nós.
E eu quero mostrar para vocês uma coisa que pouca gente sabe. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de desenhar. Isso começou desde meus 10 anos de idade. E eu tinha um sonho de ter uma editora. Então eu pegava borracha e escrevia bem forte na borracha com a caneta, MAF, né? Que é a inicial do meu nome de batismo, né? Sabe que Daniel Mastral, já falei em outros vídeos, é um nome que Deus escolheu para mim, assim como Jacó virou Israel e tudo mais, o próprio Barnabé, o nome dele não era Barnabé, era José. Então foi um nome espiritual que Deus me deu, mas meu nome mesmo, né, que minha mãe escolheu, é Marcelo. Então eu colocava editora MAF, né, de Marcelo Agostinho Ferreira. E interessante que hoje eu escrevo livros, né? Então olha aqui as historinhas, estou mostrar isso aqui para vocês. Ó, essa daqui foi a primeira que eu fiz, né? Número 1, né? Editora MAF. E esse aqui eram os meus personagens, o Bill Paul e o Mil Máscaras. Interessante que desde criança eu tinha essa ideia já de vampiro, lobisomem, né? Era desenhos rústicos, né? Aqui, ó, era bem rústico, né? Então eu fazia as historinhas. E eu tinha um tio meu que gostava bastante das histórias e era uma motivação que eu tinha. Era a única pessoa assim na família, acho que tinha tempo para ler as minhas historinhas tal, e gostava. Então isso aqui foi o primeiro, né? Aí eu fui evoluindo, esse é o número 1, ó. Aí continuou, teve o número 2, né? Número 2. Então você vê que é bem... Aí já tinha Frankenstein e tudo mais, ó. Os desenhos começaram a ficar um pouquinho mais elaborados, né? Aí não tinha dado tempo de colorir, provavelmente acabou meu lápis de cor. Lápis de cor era caro naquela época e minha mãe só deixava usar mesmo quando fosse para a escola, né? Então número 2, né? Número 3 ele está em algum lugar aqui, ó. Número 3, estou fora da ordem, ó. Tá vendo? Aí começou o disco voador, Drácula estava sempre presente, essas coisas meio macabras, né? Então parece que eu já tinha essa questão ligada com o culto, né? Então, enfim, né? Mais coisas aqui da historinha. E você vê como vai evoluindo, né? Número 4, né? Outra, aqui eu procurei sair um pouco, coloquei corrida, né? Já não era mais aquela vertente de vampiro e tudo mais. Era toda historinha que eu fazia na minha infância, aqui entre 10 e 11 anos de idade. Durante mais ou menos esse 1 ano eu me divertia. Tinha um trabalho para fazer na escola e eu levei minha historinha pronto, ganhei um A, ó. Então, ó, aí eu acabei melhorando um pouco, o espaçamento entre os quadros, né? A maneira de desenhar foi aperfeiçoando. Isso daqui desenvolveu ao longo de mais ou menos 1 ano e meio. Foi durante o período que eu tive, né, para poder montar essas historinhas, né? Daí que vai evoluindo, aqui já está um pouquinho melhor, tá vendo? Então, os desenhos foram melhorando. E esse tipo de coisinha assim eu só mostro só quem se interessa mesmo, né? Que vem em casa, às vezes quer saber alguma vertente diferente aí do Daniel. É isso aí, ó, Ponte de Monstro. Então, aí esse aqui era um outro personagem, o Alpha Centauro, né, de luta, são esboços. E esse daqui é como se fosse a obra-prima, foi a última que eu fiz, né? Aqui eu já devia ter quase 12 anos de idade, foi a última que eu fiz, então eu já tinha um sombreado um pouco melhor, né? A técnica de desenho tinha melhorado, né? E de novo essas questões de magia e tal, então parece que já tinha alguma coisa dentro de mim, e quem lê os nossos livros sabe que talvez tivesse alguma coisa ligada aí com uma predisposição genética, talvez, né? E aí que na verdade Deus mudou todas as coisas, Deus transformou, né? Fazia luta, tá? Então essa daqui foi a última que eu acabei fazendo, né? Interessante que anos mais tarde eu acabei tendo um fascínio maior pelo oculto e esse caminho me levou ao satanismo e graças a Deus, depois Deus me libertou desse inferno na terra e hoje eu sirvo a Deus, sirvo ao Senhor dos Senhores e escrevo livros, né? Escrevo livros, quer dizer, eu não tenho a editora, mas hoje eu faço parte, digamos assim, de uma editora, né? Então isso aí é a última historinha que eu tinha elaborado, né? Então estou mostrando um pouquinho aqui para vocês. Aí depois vocês me dizem, se um dia vocês tiverem curiosidade, quem sabe eu posto escaneio, posto uma inteira lá para vocês verem. Mas é isso, galera, estou mostrando aqui então as historinhas, né, que o Daniel fazia, é uma das facetas que tinha.
Uma outra curiosidade, né? Curiosidade de vocês talvez, eu fiz vários cursos. Daniel trabalhou, deu um ralo, viu? Então, ó, isso aqui é um diploma que eu tive do Kung Fu, né? Um diploma de artes marciais, né? Vou mostrar rapidamente. Depois eu fiz um curso de Douyin, né? Medicina chinesa. E outros cursos aqui de empresa, né? Cursos de desenvolvimento, de supervisão, tal. Essas coisas eu fazia em empresa. Vou mostrar aqui para vocês como é que era a face do elemento. Olha aqui como é que era a cara do elemento, né? Daniel de gravata, é raro você ver, carteira de trabalho, né? É raro ver o Daniel de gravata. Então aí mudou um pouco, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Aqui também, né, de gravata. Difícil me ver de gravata, eu não gosto, é uma coisa que me aperta, né? E essa aqui, ó, é uma carteirinha de outros. Eu me formei no estilo Wing Chun, pratiquei também o Tom On, e essa daqui era um estilo chamado Union First. Era um estilo que era ensinado por um mestre no bairro da Liberdade, e eu acabei fazendo um pouco desse curso, né? Mas olha só o cabelo, né? Então, aqui ainda não está tão comprido, eu cheguei a ter o cabelo bem comprido mesmo, ele ia no ombro, né? Então, vamos ver como Deus faz as coisas, como Deus vai transformando as coisas, né? Eu vou mostrar mais coisas para vocês, curiosidade, vamos ver o que vai dando. Primeiro, Rastros do Oculto. O livro Rastros do Oculto começou assim. Foi um trabalho que nós fizemos, ó, caseiro, né? Caseiro, você vê, ó, simples. Aqui uma diagramação feita na Alpha Graphics. Foi o primeiro Rastros do Oculto feito. E nós já tínhamos um seminário agendado em Araraquara. E eu queria dar esses livros de presente. Já estava inclusive combinado isso. E na época o repasse para nós da inscrição era de R$10. Então a pessoa, sei lá, pagava 20, 30 reais, mas para a gente vinha R$10 de inscrição. E era o que cobriria o meu custo gráfico. Eu imaginei que o custo do livro ia custar uns R$5, né? Mas na Alpha Graphics, eu tive que fazer sob demanda e só pude fazer 1000 de uma vez só, saiu a R$9,80. R$9,80. Eu fiquei devendo 9.800 para a Alpha Graphics num seminário que depois foram 200 pessoas, né? Então, quer dizer, acabei não tendo ganho nenhum, né? E aí Deus acabou me abençoando. 2 semanas depois, uma pessoa foi tocada por Deus e me ofertou o valor de diferença, a gente conseguiu honrar ali. Mas foi o primeiro. Essa aqui é a primeira edição de Filho do Fogo. Está guardado em plástico aqui porque é memorável, né? O tipo de letra, outra. A gente vai estar resgatando essa capa de novo, agora com a editora Novo Século. Vamos resgatar esse padrão de capa aqui, porque foi uma direção de Deus. Deus deu essa direção para nós, né? Desse pentagrama no chão, esse pentagrama rachado e saindo esse fogo daí. Então, essa foi a ideia. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o volume 2. Está dentro do plástico para preservar, né? Você vê, ele era bem grosso, né? E vai voltar agora numa nova diagramação, vai voltar e ficar encorpado outra vez. Interessante que Guerreiros da Luz também foi uma direção de Deus para mim. Deus mostrou, né, como deveria ser a capa, e foi um trabalho para desenvolver a capa. Se possível, a gente vai inserir aí nesse vídeo algumas ideias de capa que estava passando com o capista até chegar na capa original, né? As primeiras ficaram até engraçadas, parecia que o anjo estava caindo, escorregou na casca de banana, né? Aí depois a gente foi aperfeiçoando até chegar na arte final. Então algumas capas dos nossos livros foi Deus que deu a direção. No caso do Filho do Fogo, no próprio Voz que Clama também mostrou, Deus deu a direção da capa. No Catedral das Sombras, o Quilaim. Então todos esses Deus deu direção. Outros não, foram discussões técnicas ali com os capistas que desenvolveram. E hoje a gente está aguardando aí com a Novo Século, né, esse link aí com os capistas, para a gente estar desenvolvendo umas capas bem legais, inspiradas por Deus, direcionadas pelo Espírito Santo. Vou mostrar mais coisas para vocês, vamos ver se dá tempo aí, a gente vai fazendo links diferentes. Eu vou pegar aqui algumas fotos.
Essa aqui é a foto do meu batismo. Acho que isso aqui já está postado, inclusive, na fanpage ou no Facebook. Fui batizado em Ribeirão Preto, esse pastor angolano, pastor Domingos, um homem de Deus. Eu respeito muito, tenho ele muita gratidão no meu coração. Aqui é uma foto quando eu era criança, olha eu aqui, né? Camiseta do Pato Donald. Isso aqui é minha mãe, né? Meu pai. Então a minha família aí, né? Quando eu era pequeno ainda. Essa aqui é uma foto memorável para nós, foi quando começou a base, que hoje é um local mais de treinamento, a gente administra nossos cursos, nossos treinamentos. Então, uma das primeiras reuniões na base. Isso aqui, na época que eu praticava artes marciais, eu dava aula filantrópica, não cobrava nada deles, dava aula em academias, onde eu ganhava, mas eu dava aula de graça para poder tirar esse pessoal das drogas. Então, isso aqui é tudo algumas fotos tiradas naquela época. Isso aqui eu acho que está postado na fanpage ou no Facebook, eu não me lembro mais, né? Mas são fotos que eu tinha daquela época ali. Enquanto ainda tinha forma, né? Hoje a forma muda, né? Você fica com o pânceps mais avantajado. Vou ver se dá para mostrar mais algumas coisas. Durante muito tempo, depois que os nossos livros foram lançados, nós fizemos muitas matérias em revistas, jornais, rádio, programas de TV. Algumas dessas matérias eu guardei. Eu não consegui compilar todas, né? Mas algumas eu guardei. Então, nessa revista aqui chamada Igreja, saiu uma matéria, né, que eu acabei colaborando aqui, eu marquei aqui para poder agilizar. Então saiu um anúncio aqui do Alerta Geral. Aí guardei, puxa, legal, teve um anúncio. E mesmo com poucos anúncios, com investimento assim pequeno de marketing, né, os nossos livros acabaram tendo um bom destaque. Isso aqui da Enfoque Gospel, essa matéria do ocultismo, eu acabei sendo um colaborador dela, acabei aqui narrando, vai estar aqui no finalzinho, ó. Escritor Daniel Mastral, 40 anos, né, ou seja, 7 anos atrás, autor de Vozes que Clamam no Deserto, né, aliciado pelos Satanistas aos 17, aos 25, blá, blá, e aí vai contando um pouco a respeito. Então eu colaborei na composição dessa matéria. Na revista Consumidor Cristão também teve matéria nossa, aqui de toda a família, achei legal, escrevendo e trabalhando juntos. O casal Daniel e Isabela Mastral escrevem a 4 mãos, o maior sucesso da editora Anaós, na época era com a Anaós. E aqui, né, eu, a minha esposa e o nosso filhinho Micael, que hoje está com 11 aninhos de idade. Então também aqui colocaram os livros. Na época a gente já tinha a trilogia, né, O Filho do Fogo, Guerreiros da Luz e o Vozes que Clamam no Deserto, que já eram livros bastante lidos. Essa outra revista, Avivamento, no culto eu também fiz uma colaboração nessa matéria. E aqui o pastor Domingos, interessante que o pastor que foi usado por Deus para batizar aparece aqui também no corpo, no escopo da matéria. Eu fiz um curso teológico também, aquele que tem o chamado, é importante que você se prepare também. E esse daqui é uma foto tirada da formação do curso. Esse aqui sou eu, ó. Isso é o Daniel. Né? Na época eles tinham separado, né? Assim, não podia ficar junto. E essa daqui é a Isabela. Então nós fizemos o curso juntos, né? Eu estou aqui, Isabela está aqui, né? Na formatura do curso. Né? Só para curiosidade, esse aqui é o nosso convite de casamento. Nós nos casamos, né? Deixamos esse convite aí, colocamos algumas palavras, foi profético isso, foi algo que encheu nosso coração de alegria e foi um desafio contra as trevas, né? Que Deus abençoe de maneira sobremaneira, né? Aqui nesse almanaque, também marquei aqui porque tinha, da livraria, isso aqui é da Saraiva, e acabou tendo um anúncio aqui do Guerreiros da Luz, aqui já lançado na época pela BV Books. E eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa. Eu não guardo tudo, porque é muita coisa, são 16 anos de ministério, então não dá para guardar todas as coisas, né? Mas algumas coisas eu guardei. Então, assim, cartazes, né, que fizeram com muito carinho de seminários que nós ministramos, ó, né, cartazes, usavam muito a capa dos livros, né, como referência. Então tem vários aqui, ó, matérias que saíram em jornal, né? Aqui de Filho do Fogo, Guerreiros da Luz saiu num jornal, uma matéria, no jornal de uma região, não sei de onde que é isso daqui, da Sul Fluminense, Rio de Janeiro, né? Aqui da Consumidor Cristão, o nosso livro começa a aparecer no ranking da Consumidor Cristão, que era o medidor de vendagem. Aqui começou no 20º lugar, né? Filho do Fogo apareceu entre os 20 livros mais vendidos em território nacional no Brasil, contando com livros internacionais. Você vê aqui, ó, Tommy Tennant, Max Lucado. Então na bateria de todos os livros, quer nacionais, quer internacionais,
o Filho do Fogo estava em 20º, que era uma posição privilegiada até, né? Aqui nessa revista Enfoque mostrou o destaque de algumas pessoas e o que elas estão lendo, né? E esse pastor aqui, ó, Ezequiel Teixeira, ele estava lendo o Filho do Fogo. E recomendo, a capa aqui, olha, é a primeira edição do Filho do Fogo. Então cada um recomendou e saiu na Enfoque Gospel. Eu acabei guardando pelo carinho também demonstrado ali pra gente, né? Matérias também que saíram, divulgações, os livros, tudo que assim que saiu alguma notícia dos nossos livros ou algum cartaz, né, de batalha, né? Então a gente acabava guardando como recordação. E olha, tem bastante, gente, bastante mesmo, né? Vou mostrar mais um pouco aqui, ó, os crachás, né? Então eu vejo que muitos locais fizeram com muito zelo. Aqui de novo a Consumidor Cristão. Olha que interessante, Filho do Fogo já subiu na posição, ainda o ranking dos 20, contando autores nacionais e internacionais. Filho do Fogo está em 16º lugar, né? Então ele já subiu aqui a posição. Aí, mais uma vez, os mais vendidos, né? Essa aqui é outra edição da Consumidor Cristão, ele vai aparecer em 24º lugar. Só que agora já é um grupo maior, né? Já são dos 25 mais vendidos, né? Ampliou um pouco mais. Aí mais pra frente, você vê, Consumidor Cristão, isso aqui são medidores de mais de 2 anos, né? Ele apareceu em 11º lugar, ele subiu de novo, ainda no ranking, e você vê que aqui são livros Max Lucado, Tommy Tennant, né? Tem autor nacional e internacional. Filho do Fogo estava em 11º lugar. Aí aqui, de novo, manteve em 11º lugar, seguido 12º Rastros do Oculto, que vocês viram há pouco aí o resultado. Você vê, tudo isso sem divulgação, sem uma grande enfoque de mídia. Aí Filho do Fogo subiu na posição, ele foi para o 8º lugar, o Filho do Fogo, né? Entre também os 25 mais vendidos, né? E ele foi se mantendo sempre nessa classe, aqui ó, 10º lugar, Filho do Fogo, né? Mais uma vez em 10º lugar dos 25 mais vendidos. Então a gente vai observando sempre Deus abençoando e os livros sempre numa posição privilegiada, né? Sempre posições privilegiadas aí. Vou mostrar um outro portfólio rapidamente para vocês aqui. Também mesma coisa, né? São capas, cartazes, né? De igrejas que fizeram com muito carinho, preparo dos seminários e tudo mais. Tem bastante, né? Então eu não guardei todos, eu guardei alguns que se destacaram. Lembrando, quando o garotinho recebeu o Filho do Fogo, né? Aqui eu vejo pelo tipo, ó, já não é mais a primeira edição, provavelmente é a 3ª edição. No encontro da Donep ele foi presenteado com o Filho do Fogo, né? Por esse empresário, inclusive ele organizou um seminário nosso, na cidade onde morava o Roberto Caso, onde é Cachoeiro do Itapemirim, e ele então entregou o livro em mãos para o garotinho. Então a oportunidade Deus sempre dá, né, para que as pessoas conheçam a verdade. Aí mais uma vez aqui, né, jornal que saiu, ó, mais matérias em jornal também, falando sobre satanismo, né? E aí de novo, aí aqui a Consumidor Cristão ela dividiu autores nacionais e autores internacionais. Nos gerais, entre autores internacionais, Tim LaHaye, né? Internacional e nacional, o Filho do Fogo estava em 8º, né? O Consumidor Cristão criou uma nova maneira de divulgação, né? do seu ranking. E livros de autores nacionais, Filho do Fogo apareceu em primeiro lugar. Então você vê que Deus abençoando, Deus realizando ali, concretizando o sonho, né? E que coisa legal. E aí mais, né, desses cartazes aqui, que são vários, né? Jornal, de novo, né? Cartaz, ó. E muito criativo, né? Alguns cartazes realmente são muito bonitos, é um trabalho muito bem elaborado, matérias que saíram em revistas, né? Aqui eu peguei a revista, aqui a matéria a qual eu fui entrevistado, né? Aqui também a capa da revista e a matéria que eu acabei colaborando, a capa da revista e a matéria que eu colaborei, né? Capa, matéria, né? Cara e crachá, né? Então quanta coisa tem aqui. Eu guardei alguns, né? Não guardei todos, acabei não guardando todos. Achei legal esse daqui, esse aqui ficou original, parecendo o meu gato, na verdade, né? Então, cartaz e tudo mais. Então isso aqui é o tipo de coisa que eu acabo mostrando mais para quem vem na minha casa, para os amigos, né? Então estou compartilhando isso com vocês. Eu vou mostrar mais desses daí, mas eu quero aproveitar que eu estou aqui sentado. Houve uma época na minha vida que todo mundo passa por isso, há momentos de abatimento, né?
E é importante você ter a sua auxiliadora. Então, você que é casada, bem, você tem uma pessoa que ora por você, que intercede por você, que te auxilia. E o homem ser o sacerdote. Então, esses dois juntos formam uma só carne, e um ajuda o outro, um soma com o outro. E uma vez que eu estava um pouco abatido, minha esposa fez algo muito legal. Ela fez uma caixinha, né, uma caixinha aqui, e colocou nessa caixinha uma ordem, né, com vários versículos bíblicos de incentivo para mim, para que eu pudesse ler um desses por dia, né, E assim, tinha uma foto do nosso filho, né, que era para lembrar que a gente tem a ele, para cuidar dele, inclusive, e uma preciosidade nossa aqui, né, o selo da promessa. Isso aqui é uma folhinha. É uma folhinha que a gente descreve em Guerreiros da Luz, que o anjo esteve no nosso jardim e quando ele tocou a espada dele no chão, nós tivemos a sensação que aquelas folhas que estavam caídas ali, a grama foi queimada. Então, Isabela guardou uma dessas aqui, enfim. E foi algo memorial para nós, algo que me ajudou bastante a renovar as forças, a saber por que lutar por Deus, lutar pelo reino, lutar pela minha família, lutar pela sua vida, lutar por você, né? Eu vou mostrar mais algumas coisinhas para vocês, vamos fazer um outro take aí. Aqui tem mais algumas coisinhas, né? Camisetas que fizeram, bloquinhos de anotação, olha que legal, né? Bloquinhos de anotação do seminário, cartazes, ó, material de divulgação, olha só que joia, pequenininho, esses aqui são os menores, né? Tudo material de divulgação, ficha de inscrição, né? Olha, 3 anos de ministério, visitamos mais de 1000 locais pelo Brasil. Isso, é claro, nos abarca bastante experiência e hoje, para nós, para ensinar a palavra, para usar melhor a ferramenta que é a Bíblia e os recursos audiovisuais que a gente tem. Então isso aqui também é um congresso para as pessoas escreverem, né? O escopo, pastinhas, várias pessoas tiveram essa ideia legal, né, restaurando o altar, ó, bloquinho com caneta, ó, quantas coisas legais, ideias bem feitas, criativas. De repente você vai fazer um seminário na sua igreja, fica aí como sugestão, olha só quantas coisas, né, ó, também ó, bloquinho, caneta, e essa caneta é reciclável, de madeira, muito legal essa caneta, né, mais cartazes, olha só que ideias, né, que criatividade do povo de Deus, fazendo cartazes assim muito bonitos, muito belos. Esse aqui também. Esse daqui. Essa foto eu não gosto muito não, mas o cartaz ficou legal. O cartaz ficou bom. Aqui também, ó, do Guerreiros da Luz, ficou muito bonito isso daí. As ideias são as mais diversas, né? Então, isso tudo é extremamente gratificante. Olha só isso aqui que legal. De restauração do altar, né? Porque a gente fala seminário nível 2, a gente fala das pirâmides, Stonehenge e tudo mais. Ó, a cura do corpo, isso aqui de cura e libertação, né? Missões, enfim, são coisas diversas. E olha só, antes de ter a internet, nós tínhamos uma caixa postal. Então eu recebia cartas dos nossos leitores. Eu não tenho tudo aqui. Eu tenho umas 4 caixas de cartas. E eu tô com algumas aqui, ó, vou mostrar a quantidade nesse bolo aqui. E olha só esse outro bolo de cartas, né? E o povo escrevia com muito carinho, sabe? Então pegar aqui, ó, a gente vai ver o carinho desse povo, ó, a Isabela Mastral, Eduardo Daniel Mastral, né? Que era a caixa postal, né? Vou pegar uma aqui, ó. Essa aqui mandou para Eduardo Daniel Mastral. A caixa postal não tenho mais, hein, gente? Não manda para essa caixa postal, não existe mais. Hoje tem o e-mail, tem a fanpage, mas olha que carinho, né? Delicadeza da pessoa de escrever. É de 2003, ó, uma carta de 2003, e olha o que essa pessoa está falando. Eduardo e Isabela, paz do Senhor. Espero, em nome de Jesus, que essa carta chegue em suas mãos e ao chegar possa encontrá-los em muita paz e alegria no Senhor Jesus. Primeiramente, peço desculpas pelo atrevimento de estar escrevendo essas linhas e pela única maneira que encontrei de poder me comunicar com vocês. Antes não tinha internet, né? Era mais difícil mesmo, tá? Eu não tinha internet em casa, acho que nem existia internet nessa época. Não poderia deixar de compartilhar com vocês a alegria que sinto em meu coração pela obra maravilhosa que Deus realizou em suas vidas. E especialmente o Eduardo, né? Que foi o nome que a gente deu no Filho do Fogo, Eduardo Daniel Mastral, né? A gente acabou usando só o Daniel Mastral.
que viveu tanto tempo no engano, passando por uma experiência tão terrível, mas que em tempo oportuno Deus trouxe para o único caminho que é Jesus. Mais uma vez eu pude contemplar como é maravilhoso o amor de Deus e ver a grandeza da sua poderosa mão que existe, né? Mesmo no abismo mais profundo que seja, Deus possa sempre entrar e resgatar o homem, né? Então, muito legal esse carinho que a gente sempre recebeu dos nossos leitores, e é um privilégio para mim hoje ter vocês aí como nossos amigos, como nossos aliados, nossos parceiros de trincheira. Então eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho mais da história do Daniel, um pouquinho mais do que Deus tem nos dado, um pouquinho mais dessas experiências, né, das historinhas, das fotos, né, do Kung Fu, né, dos cartazes. Espero que vocês tenham gostado, viu? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e para mim é uma honra servir a vocês que servem ao Rei dos Reis, e que a gente continue caminhando juntos nessa trincheira para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.